Passando de um rumor para outro, e falando agora de iPad, o que pintou nessa semana é uma novidade em iPads. A gente tem ouvido falar muita coisa sobre novos iPads, pode ser que em março ainda a gente veja o lançamento de novos iPads, pode ser iPad Pro, iPad Mini, iPad normal. E a gente já falou bastante aqui sobre telas mini LED e outras novidades que devem chegar a esses iPads, mas nessa semana se falou agora de um iPad Mini Pro, que na minha visão faz mais sentido ser um iPad Pro Mini. Mas assim, não quer dizer que vai ser esse o nome dele. O que importa aqui é o conceito por trás da ideia, que seria de levar para o formato mini tudo que a gente tem no iPad Pro. Basicamente, agora pensando aqui, é só ela incluir um terceiro tamanho no iPad Pro, né? Porque a gente já tem a linha com 11 polegadas, com 12,9, que a gente pode arredondar aqui para 13, tem 11, 13, e a gente poderia ter um novo integrante com 9. Então 9, 11, 13. E aí seria um iPad Pro com uma tela menor, com tudo que a gente tem direito no iPad Pro, chip de última geração, tela frontal ocupando a parte frontal, tela ocupando a parte frontal inteira, Face ID, Apple Pencil, câmeras, LiDAR, USB-C, tudo, né? Exatamente um iPad Pro num formato menor. Eu acho que haveria demanda para isso, tanto quanto a gente já discutiu aqui, houve uma demanda também para um iPhone flagship mini, que o Diogo tem, inclusive. É isso mesmo. E precisaria Acho do que... Mini no nome? Porque ela Não, hoje já não, tem é isso que eu dois. falei, não precisa. Ela já tem dois tamanhos, né? No Pro poderia ter. Você não Poderia estava oferecer prestando mais atenção, um. eu acabei de falar Não, isso, Eduardo. não, tô refletindo mesmo, porque ela oferece hoje uma linha que só um, só um, só um que tem tamanhos diferentes, né? O resto ela não oferece tamanhos diferentes. Ela poderia ter iPad de dois tamanhos, iPad Air de dois tamanhos e iPad Pro de dois tamanhos, por exemplo. Porque se você gosta da... Ela não está mais diferenciando os produtos pelo tamanho de tela. Você vê que o iPad Air e o iPad de 11 polegadas, eles têm basicamente o mesmo tamanho de tela. Ela está diferenciando ali pelo que tem mais dentro do produto. Sim, sim. Então, ela poderia, nas famílias de iPhone, realmente oferecer um iPad com dois tamanhos, um iPad Air com dois tamanhos. O iPad Air, por exemplo, para mim hoje é o melhor custo-benefício da Apple. Não poderia ter um iPad Air de 13 polegadas também, que nem um iPad Pro grandão, para quem gosta desse iPad com tela maior. Então, Aliás, eu poderia. votaria na possibilidade de um iPad Pro de 15 polegadas também. Seria bem-vindo. 15 ou Então mata 17, sei logo lá. tudo e deixa só o Pro, né? Mesmo com quatro tamanhos diferentes, faz que... e manda ver, que aí o menor vai ser mais barato mesmo. Mas isso está longe de acontecer, né? A não ser que ela, puxando aqui o assunto lá do começo, se ela fizesse um iPad SE, aí tudo bem. Mas eu boto fé nesse iPad também. Só tô um pouco com o pé atrás agora porque os números que saíram aí de vendas de iPhone mini não foram tão bons quanto a Apple imaginava, né? Esse é o discurso, óbvio que a gente não sabe de nada, porque Especula-se, né? a gente não tem, a gente que eu digo o mundo, não tem acesso a esse tipo de informação, tudo é pesquisa, estimativa, mas aparentemente a Apple não vendeu tantos iPhone 12 mini quanto ela gostaria. Só vendeu alguns milhões. Foi pouco. Então eu acho que isso poderia interferir num projeto, por exemplo, de um iPad mini novo. Se o iPhone 12 mini estivesse vendendo muito bem, né, tivesse superado as expectativas, fatalmente ela falava, pô, e se eu implementar essa mesma estratégia na linha de iPad, né? Por que não? Mas agora não sei se isso pode de alguma forma pesar ali contra essa ideia. Eu queria só E acrescentar aqui uma coisa àquilo que o Edu estava a dizer, porque é exatamente isso que eu sinto. Ou seja, eu tenho um iPhone 12 mini e gostava muito de ter um iPad mini atualizado. Ter o tamanho que tem atualmente, mas com ecrã de ponta a ponta. Fazia todo o sentido. Eu estar a passar de um ecrã de um 12 mini para um ecrã de 9,7 polegadas choca um pouco, é demasiado grande. Para quem tem um Pro Max, acho que faz sentido. Mas para quem gosta e está na linha do mini, do iPhone 12 mini, um iPad mini atualizado seria muito bem-vindo. é engraçado você falar isso, porque você tem um iPhone mini e você queria um iPad mini. Sim, Eu tenho um iPhone exatamente. 12 Pro Max e eu queria um iPad Pro Max. Aliás, o Stern aqui falou, iPad Air Max. Porque Exato. hoje em dia eu tô sem iPad aqui, mas eu tive por bastante tempo iPad e depois que eu migrei pro iPhone
Plus na época, que agora é Max, foi que eu comecei a deixar de usar o iPad com mais frequência, porque a variação entre a tela É do muito iPhone pequena. e do iPad era pequena. Nem era É tão isso. pequena assim, mas o feeling era pequeno. E eu acho que ele se justifica quando há essa grande diferença. Porque aí você fala, pô, para assistir um vídeo aqui, assistir uma série, eu não vou ficar vendo na tela do iPhone, eu vou pegar meu iPad. Mas para mim, para usar o iPhone 12 Pro Max na cama, por exemplo, pra assistir vídeo, alguma coisinha antes de dormir, para mim é o tamanho perfeito, né? Essas 6 É isso. polegadas, 7. Então não preciso de um iPad hoje, mas para trabalhar, por exemplo, o iPad atual Pro grande de 12,9 me, me atende com algumas limitações, mas se fosse para eu ter um iPad para trabalhar mesmo on the go, assim, meu sonho era botar um iMaczão aqui na minha mesa e ter um iPad para sair por aí. Eu preferiria que ele fosse maior do que o iPad de 12,9. Né? Eu ia de mini de bom grado. Acho que ia complementar muito bem a experiência do utilizador para quem vem de um iPhone 12, Mas 12 mini. vocês estão dando todos, né, justificando por que a Apple precisa oferecer tamanhos diferentes de um mesmo produto, né? Não é porque o produto é menor que ele tem que ter especificações mais básicas, digamos assim. Não, você pode oferecer um produto com especificação básica em 2, 3 tamanhos e oferecer o top de linha em 2, 3 tamanhos para satisfazer a vontade de todo mundo, né? Então, o Rafa sempre tinha MacBook Pro de 17 polegadas, quanto maior a tela, melhor. Para o Diogo, quanto menor, melhor. Mas os dois querem o mesmo produto, digamos assim. O Fernando Então, Gomes, ele mandou aqui um superchat. Obrigado, Fernando. Exatamente sobre isso. Ele discorda aqui da gente. Tudo bem que a realidade da Apple hoje é muito diferente, mas a linha de produtos está cada vez mais confusa, maior e mais confusa, indo no sentido contrário do que o Steve Jobs sempre defendeu. Eu acho que o problema não é a linha ser maior. O problema é quando há confusão. Seja pelo nome ou seja por modelos que tem uma interseção ali de recursos e de preços que não fica muito claro para o consumidor por que um é melhor que o outro ou o que ele vai obter gastando 50, 100, 200, 300 dólares a mais num modelo ou no outro. Essa discussão que a gente acabou de ter aqui é a prova disso. E, aliás, o fato de, por exemplo, pensando em iPhone, a gente tem iPhone que parte de 400 e chega a 1.400 dólares, mostra que a gente tem uma amplitude de consumidores e de variações de modelos ali que se justifica. Porque você falar assim, vamos voltar para a Apple de 2007, que tinha um iPhone só. Qual vai ser? Vai ser o iPhone de 1.000? O iPhone de 700? O iPhone de 400? Seria lindo se a gente pudesse ter um único modelo que atendesse todo mundo, que tivesse o tamanho ideal, a capacidade ideal, as características ideal e o menor preço possível. Mas isso não existe, né? Você vai ter gente que quer um 12 mini que esticasse a tela para um 12 Pro Max. E tivesse capacidade infinita, que você pudesse ir nos ajustes e trocar a cor dele. É uma variedade hoje em dia que, para mim, quanto mais opções para o consumidor, melhor. Ainda mais se você puder cobrir toda a faixa de preços. O Steve Jobs fez isso e a galera puxa muito na época da década de 90 porque a Apple estava uma bagunça total e ela estava à beira da falência e ela precisava se focar para retomar a saúde dela e poder focar em produtos bacanas e recomeçar a expandir a linha. Não faz sentido uma empresa do tamanho que a Apple é hoje, com o caixa que ela tem, ficar restrita nos produtos. Ela tem que pegar os 200 bilhões lá do caixa dela, vamos investir aqui um quarto disso num carro e fazer um carro animal sair da garagem. Vamos investir 1/10 disso daqui e criar um óculos sensacional. Ela tem que reinvestir esse dinheiro e entrar em novos mercados e evoluir as linhas já existentes também. Então, se a coisa for bem pensada, for bem feita, com gente bacana, pensando nos diferenciais, na usabilidade e oferecendo opções para os consumidores, eu acho super bem-vindo. Não, e tamanho de tela, não necessariamente o que a gente estava discutindo aqui, que o Fernando disse que deixa mais confuso. Às vezes você simplifica a linha oferecendo mais tamanhos de tela, porque no caso do iPad aqui que a gente estava comentando, se você oferece tamanhos de tela diferentes para todos os iPads, o iPad mini automaticamente ele morre, porque a existência do iPad mini é ele ter uma tela menor. Se você oferece tela menor no Pro, no Air e no iPad normal, por exemplo, vamos supor que você tenha 3 modelos de iPad. iPad Air e iPad Pro. E você oferece 3 tamanhos de telas diferentes em cada um desses, você tirou o iPad mini da jogada. Não precisa do iPad. Você vai escolher o seu iPad pelas especificações, pelas características daquele iPad. O Air não tem Face ID e tem Touch ID.
O iPad normal, o Touch ID é no botão de início. E o Pro tem tudo aquilo que a gente já sabe. Aí você escolhe o seu iPad e depois que você escolhe o seu iPad, você simplesmente escolhe o tamanho de tela que mais te agrada, sabe? Então é muito nessa... Às vezes você simplifica. Por muito tempo, a linha de iPhone também foi baseada em tamanhos, né? Você tinha lá... Os preços andavam de acordo com o tamanho. Depois a Apple bagunçou um pouco isso, né? Lançando o 10R, que era maior do que o iPad 10S. topo de o 10S, mas ele era mais barato. Aí ficou confuso isso. Então, se você Isso que é um simplesmente. problema. Se Aliás, você simplesmente esse fala. nome por si só já é um problema. 10S e 10R. Pô, esses são os erros que a Apple não pode cometer. E também tem esse problema no iPad mini, não tem? O iPad mini é mais caro que o iPad. Tem, então. Aí se você. É. É isso, se você tira esse modelo da jogada e oferece tamanho, se você. Vou chutar aqui, se você cria uma linha iPhone SE e uma linha iPhone 13. E aí você oferece o SE em 2, 3 tamanhos e o iPhone 13 em 3, 4 tamanhos. E aí você vai escolher, cara, eu quero um iPhone mais básico, eu vou nesse aqui. Eu quero um iPhone topo de linha, eu quero esse aqui. Aí depois você escolhe o seu tamanho. O Diogo gosta do pequeno, o Rafael gosta do grande. Cada um escolhe o seu. Aliás, o Apple Watch Studio, para quem não sabe, é um assistente. Não sei se está no Brasil, em Portugal, mas enfim, não me lembro agora. Mas se você acessar o apple.com americano, tem lá uma área dentro de Apple Watch que se chama Apple Watch Studio, que não é um modelo, né? Não existe Apple Watch Studio. É um assistente para você montar o seu Apple Watch. Eu acho que isso daí é uma das coisas que a Apple devia ter em todos os produtos. Você escolhe num passo a passo qual vai ser o material da caixa. Eu quero gastar menos no alumínio, então eu gosto mais de aço inoxidável, então eu quero um cerâmica. Você escolhe o tamanho, vai ser de 40 ou de 44 milímetros. Você escolhe a pulseira, a cor, o material tal, e você termina e monta lá e você vai vendo em tempo real o que você está escolhendo e o que aquilo está implicando no preço final do produto e você finir. Você montou o seu produto ideal. E para você conseguir montar esse produto ideal, a Apple tem que oferecer inúmeras opções de materiais, de tamanhos, de especificações. Então, esse é o foco que ela tem que ter ao criar esses produtos. Mas voltando aqui, finalizando a pauta de iPad, também vazou aí uma imagem de um suposto novo Apple Pencil, que parece ser igual ao atual, mas voltando ao visual brilhante, glossy da primeira geração do Apple Pencil. O atual de segunda geração, ele é fosco, né? Mas assim, não dá para ver muita coisa pelo visual ali, a não ser alguma mudança ali na ponta dele. E, inclusive pintou uma patente aí recentemente de um possível futuro Apple Pencil com pontas substituíveis, com formatos variados para você usar em desenhos e com efeitos diferentes. Então não sei se isso teria a ver uma coisa com a outra, mas é possível que a gente veja também novidades em Apple Pencil com essa nova linha de iPads, né? E, aliás, isso é outra coisa também, só para concluir essa discussão toda aqui, é uma outra coisa que a Apple fez errado nos últimos anos e que está um pouco confusa, né? Porque até hoje a gente tem 2 Apple Pencils à venda. Justamente porque o de primeira geração só conversa com iPads que tem uma porta Lightning, afinal ele se recarrega via Lightning daquele jeito estúpido, né? De você conectar o Apple Pencil no iPad e ele vira um picolé gigante. Enquanto que o Apple Pencil de segunda geração, que é como o Apple Pencil deveria ser desde sempre, ele tem uma lateral chata que tem um ímã que você prende a lateral do iPad e ele recarrega magneticamente, que só funciona nos iPads Pro e agora no iPad Air. Então, nos outros iPads que já suportam o Apple Pencil, tem que ser um Apple Pencil de primeira geração. Então, vamos ver se a Apple, mexendo nessa linha como um todo aí, seja trazendo um novo Apple Pencil ou não, ela resolve essa bagunça aí e abandona de vez o primeiro Apple Pencil falho.